Recentemente eu e minha esposa fomos pregar, e ela foi cantar e eu fui pregar aqui na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, na igreja Deus é Amor. E o tema da mensagem era frutificai-vos, frutificação, algo semelhante a isso. E está descrito lá em João 15. E olha, o Senhor me deu uma mensagem, o Senhor me deu uma palavra, um insight, digamos assim, que a frutificação, ela é um processo. E esse processo é doloroso. Por quê? Jesus, ele instruiu os seus discípulos, desde o momento que ele passou aqui na terra, conversou com os seus discípulos, ele sempre ensinava aos seus discípulos e falava para os seus discípulos multiplicar o amor através de suas atitudes, de amar. Um exemplo disso é quando Pedro feriu a orelha do soldado e o Senhor falou: Pedro, com ferro tu feres e com ferro será ferido. E outras situações da mulher também samaritana e várias outras situações que Jesus sempre ensinava, tanto em palavras como atitudes, que os discípulos não deveriam fazer aquilo que os discípulos estavam com costume de fazer, que era trabalhar na sua ignorância, resolver tudo do seu jeito, mas sim se moldar aos padrões de Cristo. E esse padrão de Cristo Jesus, essa frutificação, que é dar frutos, ela é um processo. Assim como a planta, a árvore, ela tem os seus processos de dar frutos, nós também temos o nosso processo de dar frutos. E uma palavra interessante é que a Bíblia diz que conhecemos a árvore pelos seus frutos. Então, no contexto geral, somos uma árvore e as pessoas nos conhecem através do nosso fruto. E a Bíblia diz para nós produzirmos frutos dignos de arrependimento. O que eu quero dizer com isso? O que a Bíblia quer dizer com isso? O que você vai entender agora nesse momento? Nessa mensagem que eu preguei lá nessa igreja, eu falei algo que não foi de mim, mas foi o Espírito Santo que mencionou para a igreja, que frutificar é um processo. E esse processo de frutificação é doloroso, porque dá frutos. A Bíblia também fala sobre os frutos do Espírito Santo, que é o quê? Lá em Gálatas capítulo 5, se não me falha a memória, fala sobre os frutos do Espírito Santo, que é o amor, paz, longanimidade, temperança. E dar esses frutos é doloroso, meu irmão. Ser manso é difícil para aquela pessoa que nasce sanguínea em algumas situações, para aquela pessoa colérica. Ser manso, ter temperança é difícil para pessoas, para algumas pelo menos. Entre outros frutos, dói você chegar num culto, orar por alguém precisando que alguém ore por você. Isso é dar fruto. Isso é você dar fruto. Você chegar na igreja, pregar contra a ansiedade, que Deus, ele é o Deus que cuida da tua ansiedade. Falar para ele que em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, em 1 Pedro 5, 7 está escrito que nós devemos lançar ansiedade sobre o Senhor porque ele tem cuidado de vós. Quando nós saímos da igreja, entramos no nosso quarto, nossa carne fica tremendo de ansiedade. É difícil. É difícil pregar contra a síndrome do pânico quando você sofre disso. Mas isso é dar frutos. É você mesmo precisando ser abraçado, você abraçar alguém. Isso é dar fruto. Isso é você pregar a palavra mesmo precisando que alguém pregue para você. Mas é dizer que Jesus te ama. Dizer que Jesus tem uma palavra para você. Que Jesus salva, cura, batiza. Que Jesus vai salvar a sua família. Que ele é santo, ele é poderoso. Sendo que a tua família, quando chega na tua casa, tu vê o teu pai drogado. Tu vê o teu pai alcoólico. O teu pai alcoolizado, a tua mãe depressiva, meu irmão, eu já sofri isso, eu sei o que eu estou falando. Já passei por essa situação, aonde quando meu pai faleceu, a situação na minha casa era difícil. A minha mãe corria de espira no meio da casa, pulando portões, não vou dizer que nem o endemoniado de Gadareno, porque o endemoniado de Gadara foi terrível. Mas minha mãe estava pelo menos ali com os traços. Foi difícil, mas o Senhor me sustentou. Como o Senhor também te sustentará e está lhe guardando através desse vídeo. Então eu creio que esse vídeo é uma resposta de Deus para a sua vida. Que frutifique mesmo precisando colher frutos. É aquela história. Pega a tua fruta que tu tem, o dom que tu tem, reparta com aquela pessoa que está precisando. Mesmo você com fome e com sede. Pois o Senhor, ele é a água. Pois o Senhor, ele é o pão da vida. O Senhor é o Deus que te sustenta. Frutificar é um processo, meu irmão. Frutificar dói dar frutos. Dói ter que orar mesmo precisando que alguém ore por você. Dói ter que abraçar, dizer que Jesus está no controle mesmo precisando que alguém fale para você que Jesus está no controle da tua vida. Às vezes nós chegamos no culto falando: eu vou receber, Senhor. Ah, meu Pai, eu vou para aquela igreja. Eu só quero receber. Eu vou lá porque eu tô precisando ouvir somente a tua palavra. Aí Jesus vai e fala contigo: olha, diga para aquela irmã que eu estou cuidando do filho dela. Diga para aquele irmão que eu estou cuidando da ansiedade dele. Dê um abraço naquela irmã. Dê um abraço naquele irmão. Diga que eu dou no controle de tudo. E você, meu Deus, meu Pai, minha vida tá um caos, Senhor. Mas frutifique mesmo precisando que você colha os frutos de alguém. Dê fruto, seja um instrumento. Pois a palavra de Deus, ela é clara quando diz lá em João 15. Em uma de suas últimas noites com seus discípulos, ele falou: olha,
Eu não chamo mais vocês de servos, mas de meu amigo. E a ordem é que frutifiquem. A ordem é que vocês vão lá no nome de Jesus, no meu nome, deem frutos para o reino. Deem frutos para toda a nação. E eu quero ler com você aqui. Deixa eu tirar essa decoração. Quero ler agora, juntamente com você, João 15. Que maravilha que diz a palavra de Deus em João 15. Olha só. João capítulo de número 15, verso de número 15. Já vos não chamarei de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Tudo aquilo que Jesus ouviu do Pai, Ele fez nos conhecermos. Olha só o 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vades, para que vá, e deis frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires, ao Pai, Ele vos conceda. Que bênção, olha só. Ele vos nomeou para que nós pudéssemos ir e de fruto. E ele disse para você, não foi você que me escolheu, fui eu que escolhi você e dei uma ordem para que no meu nome vocês vão lá e deem frutos. Jesus estava falando isso, sim, com seus discípulos, com a missão dos 12 que eles tinham escolhido para que os 12 fossem lá e deem frutos. Mas isso serve para nós, para entendermos que não foi a gente apenas que escolheu a Jesus, que a gente levantou nossa mão uma vez, mas Ele nos aceitou da maneira que estávamos e nos transformou para que nós não vivêssemos de uma maneira errada. A palavra do Senhor diz que toda a ferramenta preparada contra nós não prevalecerá. Sim, estava falando para o povo naquela época, mas sim o Senhor, Ele nos guarda. Ele diz também para nós que, por mais que o nosso pecado seja vermelho como sangue, se tornará branco como a neve, como a lã, e que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas agora andam segundo o Espírito. E andar segundo o Espírito é andar frutificando. E andar frutificando é um processo. Andar segundo o Espírito é um processo. Dói, porque o Espírito Santo, ele faz a vontade do Pai. É o próprio Espírito de Deus. A vontade oposta da carne. Por isso que dói. Porque a tua carne, ela quer fazer a coisa diferente. A tua carne aqui, ó. A tua carne. A tua vida, a tua mente, o teu cérebro quer fazer coisa diferente, mas o Espírito de Deus quer fazer coisa oposta àquilo que a tua carne quer fazer. Ela quer orar, ela quer dar frutos, ela quer falar aquilo que o Pai instrui. É um processo, é doloroso, mas mesmo assim vá, dê frutos para a obra de Deus, ora, abraça, profetiza, fala aquilo que o Espírito Santo Deus quer falar para a tua vida, mesmo estando precisando, mesmo precisando de um abraço. Mesmo precisando ouvir de Deus. Fale, porque enquanto você fala, enquanto você prega, enquanto você ora, enquanto você canta, eu creio que o Senhor cuidará e cuida da sua casa. Meu nome é Pedro Henrique Xavier, esse canal é o Pedro Henrique Xavier Oficial. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Não sai, deixa o like, se inscreve, por favor. Clica aqui em se inscrever, ativa o sininho. Me segue lá no Instagram e minha esposa também, @Pedro Xavier Oficial, como desejas no final. E o Instagram da minha esposa é Safira Xavier Oficial. Que Deus abençoe, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe.